Qual foi a interferência da Nádia Comaneci Boa, é verdade. na criação do estigma do esporte, né? Assim, aquela pessoa forte, baixinha, né? Que tinha os movimentos assim maravilhosos do ponto de vista estética, para o desenvolvimento da ginástica como um todo. Porque ela representou, ela foi um símbolo, né? Ela marcou, é um divisor de água. Antes dela era um universo, depois dela foi um outro universo, não foi? Exato. Ela foi treinada ex-Nádia Comaneci, né? Romena, né? Antiga Rússia ali, aquela coisa da cortina de ferro. E também ganhar o esporte mostrava sua força, né? Governamental. Ele foi treinado pelo Bela Caroli, que hoje, para vocês terem uma ideia, mora nos Estados Unidos. Eu já fiz curso com o treinador dela em 1993, acho que até antes. Acho que foi mais ou menos por aí. E a Nádia Comaneci, ela também, eu a conheci pessoalmente, ela também mora nos Estados Unidos, eles têm academias de ginástica. A estreia dela em Moscou, né, que foi um divisor de águas, todos os placares de notas não estavam programados para receber a nota 10, só podia pôr 9,99. Foi uma falha do Comitê Olímpico e das Olimpíadas. Eles nunca imaginavam que uma atleta poderia tirar 10. Atingir a perfeição. Atingir a perfeição. E ela conseguiu 3 notas 10. Né? E através da sua eficácia e dos modelos de exercício que só ela conseguia fazer. Então, quando os técnicos e a comissão de arbitragem viu, eles não conseguiam nem julgar de tanta dificuldade que era. E para vocês entenderem, existe um código de pontuação, né? Quem está em casa, que é mais ou menos desse tamanho, com todos os elementos que cada ginasta faz. Então, por exemplo, se o Alexandre fizer triplo mortal com pirueta, mas só ele executou, vai o nome do Alexandre. Então, por isso que os nomes são técnicos, Sukahara, Yurchenko. Por que tem esses nomes? Porque foram esses atletas que criaram, como a brasileira, por exemplo, que fez, né, o mortal duplo de frente com meia volta, o twister, né? Ok? E cada movimento desse, só para vocês entenderem a construção das notas, valem um tipo de pontuação. Então, hoje, já não é mais 10 que vale a série de uma atleta. Pode valer 15, pode valer 16, 17, 14, 15. Por quê? Porque ela executa exatamente o que ela tem de melhor para mostrar ao público. E os árbitros, eles avaliam os erros técnicos disso, fazem as deduções e dão a sua nota. E ela realmente modificou a ginástica por conta dessa essa plástica, né, de movimento. E hoje a ginástica é um show, né? É um circo de Soleil aberto, como exatamente eu posso dizer, isso que eu ia te falar, né? É um circo. Porque, além do que os atletas, quando param, né, as atividades, eles dão uma continuidade, eles caem no mundo das artes. Por quê? Porque o que eles fazem realmente é estupendo, é maravilhoso. Você vê as construções, as apresentações, as coreografias montadas, né? Com perfeição. Então, realmente, o padrão da ginástica é muito bonito, porque é muito plástico, né? A sincronia de movimentos. Às vezes elas fazem lá uma dança em equipe, 5, 6 pessoas, né? E os movimentos são rigorosamente simétricos, né? Sim. Aquela coisa bem espartana mesmo. É verdade. E essa arte, né, transforma as pessoas, né? Porque, queira ou não, mesmo a gente falando da dificuldade, que é todo esse treinamento, o visual é maravilhoso, né? E ver coisas belas é o que a gente precisa ter hoje. A gente só vê coisas ruins, né? Então porque você une ali, né? Você une a música, sim, né? Você une a coreografia, né? A roupa que as atletas usaram, né? Então você tem toda uma sincronia entre música, roupa, né? Entre movimentos, dança, né? Então ele é completo. Por isso que é artístico. Completo. Né? E alguns países da Europa, também dando um outro exemplo, Europa, Japão, é obrigatória a ginástica artística nas escolas. Todas as escolas da Europa têm a ginástica para todos. É como se fosse espartano, né? Desde a época da Suécia, onde
ex-União Soviética, onde todos vão para a quadra e executam os mesmos movimentos simétricos, né? Que é aquela ginástica quase calistênica. E desta base que as crianças fazem, eles são direcionados aos outros esportes. Então, lá na Europa é muito forte o culto ao esporte da ginástica artística, porque é o contrário do nosso país. O nosso país dá uma valorização enorme aos esportes coletivos. Vamos falar do futebol, que também é uma arte, né? Eu sou suspeito a falar, eu amo o esporte. E o futebol não deixa de ser uma dança, uma coreografia. Né? O último gol aí da Copa, que isso vai estar ainda bem atual, tudo isso, o gol do nosso amigo foi espetacular. Aquilo é como se fosse eu fazer uma estrela sem as mãos, um mortal duplo, porque eu tenho o tempo da bola, eu não estou vendo o goleiro, eu tenho que acertar a bola e tenho que mirar no lugar certo. Você imagina? Isso é uma complexidade absurda de inteligência. Né? Então, também tem os seus méritos. Sim, ok? Com certeza. Então, a funcionalidade que isso tem nessa construção é maravilhosa em todos os esportes. Porém, o nosso país ele dá muita ênfase aos esportes coletivos. E numa Olimpíada, a mesma medalha do futebol é a mesma medalha do atleta que ganhou nas argolas. Sim. Então, se você pensar no atleta masculino, são 6 aparelhos que eu falei lá no começo, lembra? Só que ainda ele tem a medalha por equipe e ele tem a medalha do individual geral. Um atleta consegue ganhar tudo isso de medalha. Certo? Por que eles são melhores que a gente? O futebol é uma só. O futebol vai contar uma só. Mas tem um batalhão de gente ali por trás, você entende? Então, quanto custa eu manter um futebol? Y. Quanto custa eu manter a ginástica, a rítmica, a artística? É muito mais barato. Só que se eu tiver a excelência nesses esportes, eu ganho de todos esses outros os coletivos. O basquete é um só. É uma medalha só. Um só. Certo? A ginástica, a natação, vamos lá. São 4 estilos, aí tem o medley, revezamento. Mas por outro Olha lado, quantos atletas. mas por outro lado também, certo? Você tem que ter uma capacidade de sim, que o esporte individual, claro. Ele é um esporte que você treina a mais longo prazo. Sim, né? Que você exato. tem todo um processo de construção ali, né? Tem toda a questão da disciplina do nadador, por exemplo, né? Ele vai nadar, são anos. São anos para chegar, né? Exato. O ciclismo, que também tem várias categorias, que são esportes coletivos, mas ao mesmo tempo você passa para o individual, eles dão muitas medalhas. Então, o que os outros países pensam? Às vezes eles deixam de ir num coletivo porque eles preferem investir nesses esportes que vão fazer com que eles tenham um resultado muito melhor. Tá? Então, isso é uma estratégia também política. Com certeza. De trabalho. Com certeza. Né? Você ganhar 8 medalhas de um atleta, e eu estou falando agora, eu vou falar uma outra coisa. Eu ganho 8 medalhas de um atleta, mas eu posso ganhar primeiro, segundo e terceiro. Sim. Então, só num esporte desse, eu passo todos os outros países. Então, olha só. Minha conquista de medalha vai lá em cima. Por isso que os Estados Unidos é o que é. Né? Você pode falar o que for, ele sempre está lá no topo. Por quê? Porque o investimento em todas as modalidades individuais é muito grande. Porque ele sabe que uma medalha vai fazer a diferença lá no pódio final do melhor país, do melhor investimento do mundo no esporte. E o Brasil ainda peca muito, né, com relação a isso. Nós estamos engatinhando, a gente está num processo. E a ginástica, se for ver, ela está no ápice hoje, né? A gente nunca chegou no nível de ter uma equipe representativa, de equipe, agora eu estou falando masculina inteira, feminina inteira. A minha época, não sei se vocês vão se lembrar, era tinha a Luísa Parente, que era uma única atleta. E antes dela, teve a Tatiana Figueiredo, que nunca ninguém ouviu falar. Era uma única atleta, que nunca conseguiu chegar entre as 36 melhores do mundo. Depois da Daiane dos Santos é que começou de 2000 para cá, de 2002 para cá, que começou até essa maior visibilidade. Mas até porque também você está falando dessa questão do esporte coletivo, do esporte individual, é que assim, treinar sozinho também, eu acho que o brasileiro não entende muito bem isso, né? Que é aquela questão, poxa, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, no caso do atletismo, eu tenho que correr 15 quilômetros, mas eu vou correr sozinho, com a minha força de vontade, eu tenho que controlar meu tempo. Sim. Não é? No futebol eu vou lá, eu tenho 12, 13, 15, 20, então eu vou lá, vou dar risada, vou bater um papo, depois
né? É Tem complicado. é complicado. É a disciplina né? que você acabou de falar. Né? Se acordar às 6 horas da manhã, que eu sei que o Piscinão faz isso, que eu falei, ele já me chamou para nadar, porque eu também fui atleta da natação. Aí eles vão nadar às 6 horas da manhã, 5h30. Eu falei, meu, imagina. Sozinho. Como? Não, tem que né? ser atleta. Pular na piscina. Só atleta faz isso. Aí ele fica lá controlando o tempo dele lá. Controla o tempo dele lá sozinho. Atleta. E claro que essas condições, se você conseguir fazer com que a criança faça e ela mantenha isso como uma atividade periódica, eu não vou ser o melhor atleta, mas eu vou jogar vôlei, eu vou brincar de tênis, eu vou fazer beach tênis, eu vou fazer crossfit ou ginástica ou musculação, para que essa pessoa não tenha problemas de saúde futuro. Então, esse é o primordial, né? Não tem como todo mundo ser grandes atletas, porque é muito difícil. O esporte como saúde e qualidade de vida. Isso é o primeiro ponto. É o que a gente precisa deixar muito bem destacado para quem está nos vendo, que todo mundo, sem exceção, precisa fazer atividade física.